Câmara Jovem começando, dando início à nossa nova temporada, trazendo assuntos do interesse de todos vocês. E para começar, vamos falar de um assunto muito sério que preocupa as autoridades públicas, que é a gravidez na adolescência. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui o doutor José Paulo Gomes, que é coordenador da obstetrícia do Instituto Cândida Vargas, e a psicóloga Mônica Carvalho, que também é do Instituto e vai conversar conosco. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Sejam bem-vindos ao Câmara Jovem. Para a gente começar, doutor Paulo, a gravidez na adolescência é um assunto real e que preocupa a sociedade? Com certeza. Hoje em dia, a gravidez na adolescência já tornou-se um problema de saúde pública, certo? Porque até os anos 90, a gravidez na adolescência, a nossa média era em torno de 10%. E hoje já está beirando, varia de estado para estado, mas a nossa média aqui de João Pessoa é em torno de 28%. Então, tivemos um acréscimo aí de mais de 100% de 100% nos casos, não é, doutor? Com certeza. Então, como é que a gente pode tentar combater isso? De que forma a gente pode evitar que um adolescente venha a engravidar? Primeira coisa é a conscientização, né? Então, nós sabemos que a gravidez na adolescência traz uma série de complicações, como anemia, infecção urinária, trabalho de parto prematuro, pré-eclâmpsia, e tudo isso leva a um comprometimento da saúde da paciente, certo? Então, nós devemos, com certeza, conscientizar essas jovens para evitar essa gravidez nessa fase da vida. Doutora Mônica, nessa questão que ele coloca, para a gente evitar, para prevenir, existe uma forma de dentro de casa a gente levar essa conscientização para esses adolescentes? É importante que as pessoas tenham em mente a importância do diálogo, né, entre os familiares. Essa adolescente ou esse adolescente precisa, muitas vezes se pensa que não é importante discutir o tema da educação sexual ou a sexualidade, porque, de repente, a adolescente ela vai estar... que isso seria um incentivo à prática do ato sexual. Ao invés de prevenir, estaria incentivando. Incentivando. Não é verdade, é importante. Tanto é uma questão de política pública, e como política pública, a questão da educação, da sensibilização, da conscientização, ela é de fundamental importância, porque realmente precisa tratar esse tema dentro das escolas. Né? Não adianta ser só em casa. Não adianta ser só em casa. Né? Ela precisa de outros espaços nos quais esse tema possa aparecer e possa ser discutido. Eu entendo. Nós, inclusive, temos aqui um documentário que a gente, não é produção nossa, mas foi nos cedido para que entrevista algumas jovens que passam por essa situação, que passaram por essa situação de engravidarem muito nova, né? Vamos ver como foi essa matéria. A minha única dificuldade é porque tenho apenas 17 anos e esse é meu primeiro filho e eu não tenho nenhuma experiência ainda. Eu engravidei com 12 e tive ela com 13. Engravidei aos 13 anos e tive minha filha aos 14. Ela achou que era coisa menos, mas era muita coisa, porque uma criança vem tudo a ver para frente. E ela perdeu os estudos, parou no estudo por causa dessa gravidez não desejada. Se cuidar, né, para não ter filho, porque é muito revolucionário ter filho, né? A pessoa perde muita coisa, né, sem estudar, não pode arrumar um emprego, né? Criança novinha. Me arrependo um pouco de ter engravidado pelo fato de ter parado de estudar e ter perdido a metade da minha adolescência. Mas nós já apoiamos essa gravidez dela e até hoje nós já apoiamos e o que for preciso, necessário, nós estamos ajudando. E por aí a gente vamos assumir a menina, né? Com ela, o pai dela sempre está com ela. Porque foi um menino, o pai, e uma criança esperando outra criança. Foi chocado para a gente, para todos nós. Mas já apoiamos, até hoje estamos apoiando. No momento que eu soube que estava grávida, eu fiquei muito surpresa. Mas hoje estou muito feliz.
Minha reação foi de coisa boa, mas coisa ruim, porque eu fiquei com medo de ser gravidez de risco e tem muitas meninas novas que engravidam, mas que tem gravidez de risco. Mas graças a Deus minha gravidez correu tudo bem, graças a Deus. Tá, fiquei muito feliz, né? Primeira vez, né? Ter um filho assim. 12 anos assim, né? Você engravidar assim. Aqui na comunidade, as meninas de 13, 14, né? Grávida. Sem precisão, porque hoje tem muitos métodos para evitar a gravidez. Né? Você chega num postinho desse, tem camisinha, tem injeção. Hoje eu sou uma bisavó, tenho uma bisneta linda e maravilhosa. E estou falando para as mães que cuidem mais das suas filhas por causa das doenças. Quando for, para não deixar o estudo para trás. Quando for procurar namorar, se previna por causa das doenças. Então não precisa as crianças hoje, as meninas, que eu chamo de criança, né? Engravidar. Porque não tem precisão, porque está tudo nas mãos. Só precisa elas terem inteligência de ir procurar uma médica, uma educadora, qualquer coisa que sirva para elas não poder engravidar, né? No momento a gente não pensou em se prevenir, só pensou em curtir e não queria saber se naquele momento tinha camisinha sim ou não. Eu me arrependo de ter tido ela porque perdi a metade da minha juventude e meu estudo. Eu engravidei, eu tive sorte que eu engravidei, mas poder ter perdido um DST ou a AIDS. Então, eu só digo para as pessoas que têm relação sexual que use sempre camisinha, que nunca deixe de usar. Use remédio, use injeção, mas nunca deixa a camisinha. Camisinha é o mais importante que tem, de todos. Thaís, foram trechos de um documentário produzido pela comunidade São Rafael, com direção de Lúcio César. Daí a gente tira vários exemplos, né? São só 3 meninas, mas elas tocam em diversos pontos, a começar pela questão da família, né? Do arrependimento que elas tiveram em ter muito nova, não é, doutora Mônica? Porque muitas vezes elas, engravidando, né, precocemente, elas abandonam projetos de vida. Né? Estão em fase de transição, que é a fase da adolescência, ela requer tanto uma reformulação, ela está vivenciando mudanças corporais, mas também psíquicas, né, de papéis sociais. Então, se abandonam projetos de vida em detrimento de uma gravidez precoce. É verdade. Doutor Paulo, existe uma idade específica para essa iniciação sexual, tanto para meninos como para meninas? A gravidez na adolescência é justamente essa fase da vida que vai dos 10 aos 19 anos. Então, é aquela fase do crescimento rápido, do aparecimento das características sexuais secundárias, do descobrimento da sexualidade, certo? Então, essa fase da vida do organismo está em transformação ainda, certo? E é justamente nessa fase que muitas vezes essa gravidez acontece de uma forma indesejada. Isso também é por conta da inexperiência que tem? Também, apesar, como nós vimos aqui nos depoimentos, que muitas delas conhecem métodos para evitar a gravidez, certo? Então, existe estatística que diz que 92% dessas jovens, elas realmente sabem o método que pode usar para evitar uma gravidez indesejada. Mas, mesmo assim, essa gravidez ocorre de forma indesejada. Tem um até que fala, né, que acho que foi a mãe que disse que em postos você vai, tem os contraceptivos, exato, tem camisinha, tem pílula, e mesmo assim... São ofertados, né, gratuitamente, mesmo assim ainda ocorre a gravidez. Agora, o risco de uma menina, que são meninas que engravidam, de perder essa criança ou até mesmo de adoecerem por causa da gravidez, é grande, doutor Paulo? Porque na maioria das vezes o pré-natal já se inicia tardiamente, porque essa gravidez ela fica muitas vezes escondendo da família, então já vai acompanhamento do pré-natal ocorrendo numa fase mais tardia,
o aparecimento de doenças sexualmente transmissíveis, infecções urinárias, certo? Abortamentos, a miniorrex prematuro, que muitas vezes é provocado por essas infecções urinárias, a anemia, porque elas não tomam nada e chegam às vezes já numa fase bem avançada com anemia, levando muitas vezes o trabalho de parto prematuro, pré-eclâmpsia, hemorragias, tudo isso em consequência de um acompanhamento de pré-natal inadequado. E tudo isso, se a menina descobrisse logo, procurasse, abrisse com a família, poderia ser resolvido. Com certeza. Que dá para ser evitado todos esses problemas. Com certeza. E, doutora Mônica, quando a gente fala que sofre todos esses problemas, quando a criança recebe essa notícia, o que é que se passa na cabeça? Pode até levá-los a cometer o aborto por causa disso? O que acontece, assim, é importante a adolescente que se descobre grávida, ela ter esse apoio da família. Quando ela não tem, isso dificulta o processo dela de gestar essa criança, né? Com certeza, assim, o risco é maior de uma depressão pós-parto, ela corre o risco também de buscar como saída, né, a questão do aborto, né? E se ela tem o respaldo da família, se de alguma forma, o importante é como essa família ela vai acolher essa adolescente que engravidou. Tem toda uma diferença, né, no atendimento a uma adolescente que se descobre grávida e a família tem uma forma de aceitar e de orientar melhor, né? Ela tem esse apoio da rede social dela, que seria a primeira família e mais importante. Se ela tem também, né, um apoio de forma regular desse pai ou desse outro adolescente, ou enfim, da pessoa com quem se relacionou, isso também vai ajudar nesse processo. Certo. Senão, tudo isso é dificultado. Com certeza a gente tem muito mais para discutir sobre esse assunto, mas eu peço licença a vocês, a gente vai fazer uma pequena pausa e eu peço um tempinho para vocês também. Já já estamos de volta, é bem rapidinho. Tenho 2 anos e meio de casado com minha esposa Larissa e recentemente nós tivemos uma grande graça, uma grande bênção, um grande presente para nós, que é a nossa filhinha Beatriz, que tem 1 mês. Eu e a Larissa ficamos 2 anos casados, sozinhos, só nós em casa, e aí a gente tinha decidido um pouco antes, mesmo antes de casar, que a gente queria ter esse tempo para nós, para depois efetivamente poder ter mais uma pessoa em nossa casa, mais uma pessoa em nossa família. Então, com cerca de 1 ano e meio de casado, a gente decidiu então ter nosso bebê. A Larissa engravidou poucos meses depois e recentemente estamos aí, com a nossa bebezinha querida do nosso coração, que é uma felicidade para todos nós. Então, um abraço para vocês, até mais. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Oi, Sueli, meu nome é Paulo, estou aqui com minha família, minha esposa Alexandra e meu filho Paulo Lucas, desenhista. Vou contar um pouco da nossa história. Nós temos 10 anos de relacionamento. Em 2005 a gente começou a namorar. Em 2007 nós noivamos e marcamos já a data para o nosso casamento, em 2009. Que era o tempo certo para terminar os nossos estudos. Em março de 2009, nós nos casamos, passamos os 3 primeiros anos, somente eu e ela, mas sempre tivemos o desejo de termos um filho ou uma filha, e nos programamos para isso, em 2011. No ano de 2012, nasceu Paulo Lucas, meu filhote. Voltando com o Câmara Jovem, viu como foi bem rapidinho? E o assunto que estamos discutindo é muito sério, é a gravidez na adolescência e os danos que ela pode trazer para os jovens que se deparam com uma situação como essa. E no primeiro bloco, nós mostramos um vídeo onde jovens falam dos prejuízos que tiveram ao terem uma gravidez precoce. E
nesse vídeo que a gente viu, uma das jovens falou a questão da prevenção, que até a gente citou isso no primeiro bloco, e a gente frisa isso. Prevenção é tudo, doutor Paulo? Realmente prevenir é a palavra-chave, né? Evitar essas gravidezes para não acometer problemas futuros para essa jovem. Mas uma vez grávida, ela deve imediatamente procurar o apoio da família, do serviço de saúde, para que essa gravidez seja acompanhada, para evitar todos esses riscos que poderia advir dessa gestação indesejada. E como o senhor mesmo falou, é uma questão de problema de saúde pública, e a gente vinha conversando no intervalo, né, doutora Mônica, sobre essa questão de políticas públicas para acolher esses jovens, é isso? E acompanhar, porque tanto seriam relativas à educação, né, tratar do tema, discutir a questão da sexualidade, e também a questão da rede de saúde. Ela precisa saber que existem espaços para acolher, para atendê-la e fazer esse acompanhamento devido durante esse processo de gestação, né, que precisa de um cuidado, de um olhar especial, né, para essa adolescente. Então, assim, a gente tem, de alguma forma, já existem, né, a Maternidade Cândida Vargas, Frei Damião, nós temos na rede SUS 5 unidades de saúde que fazem, seja tanto das unidades de atenção básicas, que seriam os CAIs do Cristo e Jaguaribe, que elas poderiam estar procurando, buscando ajuda, né, quando identificar essa gravidez, ou até para identificá-la, mas não só para isso, também para buscar, né, nas unidades básicas, formas de se prevenir, orientação em relação a essa questão da prevenção, que seria importante. E também existem outros hospitais, não só a Cândida Vargas, mas também Frei Damião e o HU, que fazem esse acompanhamento desde o pré-natal, né, até a possibilidade dessa gestação chegar até a termo, enfim, né, se consumar de fato. E ela também, lá dentro, ela já sai, porque assim, como o risco é grande, como a gente já tinha sinalizado, de até uma rejeição desse bebê, é importante que um responsável legal que esteja acompanhando ela durante o processo de internação, né, do parto, e quando ela saia de lá, ela já saia com esse registro da criança para que tudo isso fique, quer dizer, a gente saiba que essa criança de alguma forma está segura, está sob a responsabilidade de um adulto, porque algumas vezes ela não tem essa dimensão da responsabilidade que ela está diante dela. Além desses hospitais que eles atendem essa questão, para que tenha um acompanhamento saudável tanto para o bebê quanto para a mãe, existe também o acompanhamento psicológico? Existe. É uma equipe na Cândida Vargas, que a gente pode falar um pouco mais, né? O atendimento ele é feito por uma equipe multiprofissional. Então, quando chega e a gente identifica que é um adolescente, né, geralmente na faixa entre os 12 e 17 anos é mais comum, é o que a gente tem observado, a ocorrência, o olhar é diferenciado pela equipe multiprofissional. Sim, né? Então, todos os profissionais tentam atender, dar o suporte necessário para que tudo ocorra dentro do esperado. Que ela possa vivenciar esse momento de forma menos traumática. Com certeza. E, doutor Paulo, no primeiro bloco também a gente falou dessa questão das doenças que podem acompanhar a gestação inteira. E quando o bebê nasce também, é comum ter casos de prematuros nessa faixa etária? Bem mais alto o índice de prematuridade, né? Está aumentando bastante, voltando à sífilis também. A sífilis, esse bebê prematuro normalmente requer uma internação mais prolongada. Normalmente eles ficam no berçário, depois ficam na mãe canguru. E tem pacientes que levam até 2 meses internados para poder esse bebê ganhar peso e poder ter alta. Então, aumentando consequentemente os gastos na rede de saúde. E tudo isso muitas vezes porque ela não procura o cuidado... Uma assistência prematuramente. Assim que sabe o diagnóstico da gravidez, teria que procurar uma assistência médica para fazer esse acompanhamento e evitar, consequentemente, as anemias, infecções, certo? E essa gravidez possa chegar ao seu término, nascendo um bebê saudável. Eu sei, doutor Paulo. E com relação, assim, hoje em dia a gente vê que é muito comum. Antes as meninas entravam no ciclo menstrual, tinham sua primeira menstruação numa média de 12, 13 anos. Hoje caiu para 9, 11 anos de idade. Isso também faz com que elas já se sintam preparadas? Esse corpo, ele está preparado para receber uma gestação? Não, com certeza não. Mas a gente sabe que dos 10
aos 19 dessa fase é justamente a fase de, até os 16, o organismo ainda está em formação. Ainda está em formação da sua sexualidade, em formação tanto na parte hormonal como na fase psicológica também. Então, tudo isso influi para que essa gravidez possa evoluir ou não para um parto saudável. Então, não é só uma questão de psicológico que vai afetar o futuro profissional, mas é também essa questão hormonal que ainda está se produzindo. E existe uma idade ideal para se engravidar? Olha, a faixa ideal que a gente diz que existe menos risco são das faixas dos 18 aos 25 anos, porque também após os 25 começa a aparecer também algumas doenças, como hipertensão, diabetes, outros problemas. Então, a faixa ideal da mulher engravidar sem muitas consequências na faixa dos 18 aos 25 anos. Entendo. E, doutora Mônica, quando a gente fala dessa questão da idade, o doutor Paulo falou da questão hormonal. O hormônio, ele também influencia para a psique, né? A forma que a gente vai ver as coisas, a forma que a gente vai reagir. E quando se coloca uma gestação que altera, né, toda a questão hormonal da mulher, isso vai prejudicar com certeza também o lado psicológico? Também porque, assim, você tem uma noção, você constrói ao longo da infância, de toda a sua vida, uma imagem corporal. Então, as mudanças hormonais, biológicas, elas afetam também, elas vão de alguma forma, né, exigir um posicionamento frente, porque assim, as mudanças biológicas, elas também alteram essa imagem corporal que ela tem, né, que ela precisa redimensionar, ela precisa ressignificar o processo que ela está vivendo, a postura dela diante, quer dizer, uma barriga que está crescendo, as modificações, é um filho que ela está gerando, então tem todas as implicações e exigências do psiquismo também, né? Então, assim, não é um processo unilateral, nem um processo que você pode isolar uma coisa da outra, né? A questão biológica, a questão psicológica, não. Elas se afetam mutuamente. Eu entendo. Eu não sei qual dos dois poderiam me responder isso, mas existe uma faixa etária social para esse número de meninas que engravidam hoje em dia, para esses jovens que se tornam pais e mães tão cedo? Com relação é comum justamente na população de baixa renda, né? É mais comum, mas não quer dizer que não existe assim um trabalho específico. Ocorre em todas as faixas sociais, inclusive isso é um tratamento no mundo todo, nos Estados Unidos, na França, todos já estão se preocupando com essa elevação da gravidez na adolescência. Hoje, com a melhora da assistência na saúde, vacinação, então essas jovens bebês diminuem o índice da mortalidade infantil, consequentemente uma demanda maior de adolescentes chegando na fase ativa da vida e com toda a explosão sexual aí, o apelo da mídia também influi, né? Todas as novelas, tudo chamativo da parte sexual a todo tempo, então faz com que essas jovens despertem cada vez mais cedo para esse prazer da vida. Eu entendo, doutor Paulo. E existe alguma forma que a gente possa ir mais diretamente nesse número maior que seria da questão da faixa etária social um pouco menos favorecida? Existe uma forma de atingi-los de forma mais direta para que eles percebam que aquilo ali pode prejudicar a vida deles? Tem só educação, né? Educação é a base de tudo, né? A gente sabe que, como o próprio depoimento das meninas, existem estudos que dizem que 53% delas que engravidaram nessa faixa da adolescência apenas conseguem terminar o segundo grau, enquanto que 95% da faixa que não engravida dessa faixa terminam o segundo grau. Então isso faz com que essa jovem seja menos qualificada, tenha menos bagagem de estudo e, consequentemente, favorece a ela não poder ascender na pirâmide social.
Entendo, doutor Paulo. E, doutora Mônica, quando a gente fala com relação a esses jovens que têm essa iniciação sexual, que acabam engravidando, de que forma dentro de casa pode se prevenir isso? Porque não é só uma questão social mesmo, né, como foi colocado. É uma questão mesmo de desejo, de vontade, de curiosidade e falta de cuidado, né? Como é que dentro de casa o pai pode abordar isso com o filho ou com a filha e tem uma idade ideal para isso? Geralmente, desde criança, elas já começam a formular uma ou outra questão relacionada à sexualidade, né? Então, a criança, ela interroga muito, né? Tem fases em que ela interroga a mãe, o pai, a família sobre a questão da sexualidade. Então, esses momentos precisam ser melhor aproveitados pela família. Então, assim, um diálogo aberto, dentro do possível, considerando a faixa etária de cada um, você não vai se antecipar com informações que, de repente, tem coisas que ela vai precisar saber. A criança nem sabe ainda, né? E tem coisas que ela vai, mais tarde, ela vai tendo acesso, né? Porque aí ela já vai estar maiorzinha, ela já vai entender melhor, o nível de compreensão dela é melhor. O importante é que seja um diálogo franco, aberto e respeitando a faixa etária dessa adolescente, dessa criança, né, que vai começar a indagar sobre as questões relacionadas à sexualidade. Então, conversar sobre o assunto, não deixar de lado, achar que não é... Não. No momento que ela vem, você tenta ver o que é que ela está formulando como questão. Às vezes, ela mesma tem a resposta em algumas situações, porque, como elas falaram, né, no documentário, elas têm, muitas vezes, a noção dos métodos contraceptivos, embora não utilize, não coloque em prática. Aí onde entra a questão, até alguns psicólogos abordam isso, que diz, quando o seu filho chegar lhe perguntando o que é sexo, olhe para ele e faz, o que é que você sabe sobre? Vale esse retorno dessa pergunta para ver até onde a criança sabe, o adolescente, e também ver o que é que ele quer tirar daquilo ali? Exato, o que ela quer expressar com aquela pergunta, o que ela quer, porque assim, é uma tentativa pelo menos de abrir um espaço à conversa, né, a falar sobre o tema. Então, é importante, sim. E é importante que o pai dê esse espaço. Respeitando a faixa etária dessa criança ou desse adolescente. Certo. E o Câmara Jovem já está chegando ao fim. Doutor Paulo, qual o conselho o senhor, enquanto obstetra, tem a dar para essas meninas que estão iniciando na vida sexual ou até mesmo que estão grávidas? Em primeiro lugar, ela deve sempre que possível procurar orientação de profissionais. Nós temos uma rede de saúde aí à disposição dela. A Maternidade Cândido da Vargas é um serviço de referência para atendimento a jovens, adolescentes, acompanhamento pré-natal de alto risco, de médio risco. Então, ela tem que procurar, a qualquer dúvida, em vez de procurar com a amiga ou coleguinha mais próximo, procure o serviço de saúde, onde ela encontrará profissionais habilitados para lhe dar essas orientações. E, doutora Mônica? O importante é que, né, se estabeleça esse diálogo, que a educação também tem esse papel importante, né, na prevenção. Então, que dentro das escolas também seja possível tratar a temática, né, e respeitar também quando surgem essas questões, para que esse espaço que ela tenta abrir não seja, de alguma forma, relegado a segundo plano, e aí ela vá tirar as dúvidas junto com colegas, junto com pessoas que, no momento, não estariam capacitadas ou habilitadas para dar as respostas ou orientá-las de forma adequada. Então, prevenir e conversa, diálogo é o que a gente deixa. São fundamentais. Eu agradeço aos dois pela participação, doutora Mônica, doutor Paulo, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Agradeço. E aos telespectadores de TV Câmara também. Muito bem. E o Câmara Jovem vai ficando por aqui e você pode participar do nosso programa através do Facebook, que é o TV Câmara JP. Tem alguma sugestão?